Ruth 2:1 diz assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolheu as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. E eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é esta moça? E ele respondeu: esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Amém? Só até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos a Deus, no nome de Jesus, que diante dessa Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento e compreensão. Que Teu Espírito Santo possa retirar de nós tudo aquilo que nos impede de enxergar as verdades espirituais contidas nesse texto. Pai querido, em nome de Jesus, lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Abre os nossos olhos a ver a Tua boa mão sobre nós nessa noite. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha sua Bíblia aberta para a gente poder ir acompanhando o raciocínio ao longo do texto. O que nós já vimos? Nós já tivemos 3 mensagens sobre o capítulo 1, explicando todo o acontecimento da vida de Ruth e Noemi até esse momento da história. Até aqui, o que foi que nós vimos? Bom, nós vimos dor, nós vimos sofrimento, nós vimos perda, vimos luto, vimos Noemi e Ruth, sua nora, passando fome, passando necessidade. Mas vimos também o quanto a desobediência às leis do Senhor lhes trouxe esse prejuízo. Nesse caminho, tudo foi de mal a pior. Tudo foi de mal a pior. Mas justamente agora, nesse momento do texto, tudo estava prestes a mudar. Raios de esperança começavam a brilhar no horizonte. Deus estava para se manifestar a Ruth e a Noemi. Deus, de forma soberana, as havia conduzido pelo caminho difícil, de Moabe até Belém, até aquele lugar, naquele momento. A sua graça havia guardado e protegido elas durante essa viagem. E a sua graça também, sua bondade, haviam de prover os meios necessários para que, através do cumprimento da lei do Senhor, vou repetir, para que, através do cumprimento da lei do Senhor, aquelas mulheres, então, tivessem a sua sorte restaurada. Todo o mal que nós vimos no capítulo 1 que aconteceu, toda a dor e o sofrimento foram resultado da desobediência à lei do Senhor. Isso é bom que a gente compreenda. Todo o mal que veio sobre elas veio como resultado da desobediência à lei do Senhor. E a coisa toda foi de mal a pior. Mas agora, nesse momento do texto, nós vamos começar a ver como Deus vai prover os meios necessários para que a sua lei se cumpra. E no cumprimento da lei de Deus, então, essas mulheres vão ter a sorte restaurada pelo Senhor. Como escreveu o salmista, um texto que a gente tem repetido em todas as mensagens, né? E eu fiquei pensando aqui, antes de colocar no esboço, hoje, se Davi tinha pensado nisso, se Davi tinha pensado na sua bisavó, quando ele escreveu essas palavras. Se você não sabe, o grande rei Davi, que escreveu inúmeros salmos, um homem segundo o coração de Deus, ele vem a ser bisneto de Ruth. O final do livro vai nos contar da sua descendência, né? Em que Boaz gera Obed, Obed vai gerar Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então, Obed, o filho de Ruth, é o avô de Davi, e Ruth, então, sua bisavó. Né? Boaz vai ser o seu bisavô. Davi escreveu assim, Salmo 19, do 7 ao 11, eu vou ler só
duas partes, parte inicial 7 e 8 e a parte final do 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E no final do verso 11 ele diz: a grande recompensa em segui-los. A grande recompensa em segui-los. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e a grande recompensa em seguir seus mandamentos. E nós vamos ver, a partir desse momento, nós vamos começar a ver essas palavras se cumprindo de fato na lei, na vida, né, de Noemi e de Ruth. Para facilitar aqui o nosso entendimento hoje, nosso raciocínio, eu dividi o capítulo 2 em 3 momentos. 3 momentos onde nós vamos ver a providência de Deus sobre Noemi e sobre Ruth. 3 momentos onde a providência de Deus se manifesta. Primeiro, no cuidado de Deus. Isso está do verso 1, do capítulo 2, verso 1, e vai até o verso 7. É o texto que nós lemos, é o texto que a gente vai meditar hoje. Na sequência, nós vamos ver a providência de Deus se manifestando na proteção de Deus sobre elas. E isso vai ser do verso 8 até o verso 17. Vai ser o assunto do nosso próximo sermão, né? Domingo que vem, se Jesus não voltar antes. E na esperança em Deus, do verso 18 até o verso 23. Então, nesses 3 momentos, nós vemos a providência se manifestando sobre a vida dessas 2 mulheres. E a lei do Senhor vai ser cumprida daqui até o capítulo 4, restaurando a sorte delas. Se todo o mal que aconteceu pela desobediência, daqui para frente nós vamos ver como a obediência à lei restaurou a sorte dessas 2 mulheres. Bom, primeiro, note por favor aí o verso 22 do capítulo 1. Capítulo 1, o verso 22, diz assim, ó: e foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bom, eu dividi esses 7 versículos em alguns elementos que demonstram esse cuidado, essa providência no cuidado de Deus com essas mulheres. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o tempo. O tempo. Quando é que isso acontece? Qual é o momento? Embora Noemi tivesse sido duramente afligida pela fome, e é isso que faz eles saírem de Belém para Moabe, e é isso que faz ela sair de Moabe depois para Belém novamente, é a fome. Então ela foi duramente atacada pela fome nesses 10 anos. Até aquele momento do texto, diz que as 2 chegam exatamente em Belém no tempo da colheita. No tempo da colheita. E no tempo onde se vai colher, tem fartura ou tem escassez de alimento? Muito bem, fartura. Isso é coincidência ou é providência? Não precisa responder ainda. Coincidência ou providência? Segundo elemento aqui do cuidado de Deus é o lugar. Se o primeiro é o tempo, o segundo é o lugar. Note o verso 1. Verso 1, 2 e 3 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, e essa parte a gente vai explicar depois, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. No campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolheu as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz. Bom, Ruth conhecia aquela terra? Não, ela era moabita. Ela não conhecia aquele lugar. Ela sabia de quem era cada plantação? Também não. Ela era estrangeira, de outro lugar, e também não conhecia todos os parentes que Noemi tivesse. Outro fator aqui também interessante sobre o lugar. Como ela sabia que justamente naquela plantação deixariam ela colher? Ela simplesmente tentou, fez um pedido.
e naquele lugar, aquele pedido foi atendido. É o que diz o verso 7. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes. Por coincidência ou providência, naquela terra deixaram ela recolher. Ela não conhecia o lugar, não sabia nada sobre aquelas terras, nem de quem pertenciam, quem eram seus donos, mas ainda assim o texto nos diz que a mão do Senhor a guiou até um campo de Boaz. E diz o verso 1 que esse Boaz é um parente da família de Elimeleque, rico e influente. E como nós vamos ver aqui a seguir, né, ele trata Ruth com muito respeito, né, com muito cuidado e com generosidade. Então Ruth vai no lugar certo, digamos assim. Coincidência ou providência? Cuidado de Deus no tempo, cuidado de Deus no lugar, cuidado de Deus na lei. Porque note que diz o verso 2 que nós acabamos de ler. Ruth, a moabita, disse. Quem disse? Ruth. Disse para quem? Para Noemi. Noemi é que é de Israel. E ela diz o quê? Deixa-me ir recolher espigas no campo de quem permitir. Por que ela fala isso? Por que ela fez esse pedido para Noemi? Isso demonstra que durante esse tempo de convivência com Noemi, em algum nível de conhecimento, Noemi transmitiu para Ruth a lei de Deus. Noemi transmitiu para Ruth a lei de Deus. O texto não conta para nós se elas tiveram essa conversa, né, durante a viagem, porque de Moabe a Belém é um bom pedaço de chão para se viajar. Não conta se de repente elas conversaram sobre isso. Pô, como é que a gente vai fazer quando chegar lá e tudo mais? E talvez Noemi tivesse dito para ela: olha, diz na lei do Senhor que há algo sobre a viúva, o estrangeiro e o órfão. Então, por isso que eu estou dizendo que a lei do Senhor é uma outra manifestação do cuidado de Deus nesse texto. Porque Ruth toma essa atitude movida por um certo nível de conhecimento da lei. De que a lei do Senhor dizia que os ceifeiros poderiam deixar espigas para trás pelo cuidado do Senhor com seu povo. Aqui é o primeiro momento, é a primeira lei do Senhor que nós vamos ver nesse livro sendo obedecida e que vai ser fundamental para restaurar a sorte de Noemi e de Ruth. A gente vai ver algumas leis sendo obedecidas do 2 até o 4. Essa é a primeira, que é a lei do órfão, do estrangeiro e da viúva. Deus havia providenciado uma lei em Israel para estabelecer o seu cuidado para as pessoas que se encontrassem naquela situação em que Ruth e Noemi se encontravam. Ou seja, havia na lei um artigo, digamos assim, que tratava do assunto, do cuidado com pessoas nas circunstâncias que essas mulheres estão. Lembre os irmãos, Elimeleque morreu, então Noemi perdeu seu marido, Malom e Quilion morreram, então Noemi perdeu seus 2 filhos. Ela não tem outra forma agora de sobrevivência. Só há 2 caminhos. Ou ela vai para a mendigância ou para a prostituição. Uma mulher naquela época não tinha oportunidade de trabalho, né? Não é como a sociedade como a gente conhece hoje. Então, na lei de Deus havia um artigo para manifestar o cuidado de Deus com pessoas nessas circunstâncias. Vamos ler? Se você puder marcar aí Ruth, e volta um pouco para Deuteronômios. Deuteronômio capítulo 24, para que a gente possa ler o que diz a lei. Deuteronômio 24, nós vamos ler o 19, 20, 21 e 22. Deuteronômio 24, a partir do 19. Se você puder aí, marca a sua Bíblia no livro de Ruth para não perder, que a gente vai voltar depois, tá bom? Deuteronômios 24, 19, amém? Diz assim: quando fizeres a colheita no teu campo e deixares um feixe para trás, não voltarás para pegá-lo. Você não vai fazer uma segunda passagem, vamos dizer assim. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Bom, dos três grupos, Ruth fazia parte de pelo menos 2. Estrangeiro
e viúva. Ela era uma viúva também. Lembra que o filho de Noemi morreu, o marido dela? Então o feixe que ficar para trás vai atender a esse grupo de pessoas necessitadas. Por quê? Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então aqui a ideia é de que, pela generosidade que eles manifestassem com esses grupos, a palavra aqui melhor é justiça, porque a justiça em Israel se pratica também não apenas pela obediência à lei de Deus, mas também pelo cuidado com os necessitados. Então a justiça seria recompensada pelo Senhor, de forma que o Senhor abençoasse as obras das suas mãos. Então vocês vão ser generosos e Deus vai recompensá-los, fazendo com que o trabalho de vocês prospere. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher, estou lendo verso 20, o que ficar nos ramos. Isso ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas da tua vinha, não voltarás para colher de novo. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. 22. Lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito. Por isso, dou-te este mandamento para que o cumpras. O que será que Deus está querendo dizer com essas palavras? Lembrem-se que vocês foram escravos. Ou seja, vocês também já foram um povo necessitado. Vocês também já passaram dificuldade na vida. Os pais de vocês enfrentaram dificuldade no Egito, enfrentaram escassez. E é duro passar por necessidade, sim ou não? Então o povo deveria se lembrar de que seus pais também enfrentaram dificuldade e sofrimento na vida, e dessa maneira, ao invés de agir por avareza, recolhendo mais do que o necessário, agissem com generosidades e atendessem uma parte da população que tinha uma necessidade. Note que o cuidado do Senhor sempre se manifestou sobre o necessitado, né? E muito antes da situação de Noemi e de Ruth, muito antes do que elas viveram, Deus já tinha providenciado na sua lei meios, recursos para atender necessidade de pessoas naquela situação. Então, por essa razão é que eu disse que a lei do Senhor também, vamos voltar aqui para Ruth. Então, quando ela faz esse pedido, né, no verso 2, por isso que eu estou dizendo que o cuidado de Deus está se manifestando através da existência da lei. Então, nós já vimos três itens aqui, três situações que demonstram o cuidado de Deus. O tempo em que elas chegam, só recapitulando, o momento em que elas chegam é oportuno, é o momento de colheita. O lugar, porque ela vai justamente para a terra de um parente de Noemi, e um parente rico e generoso. E a lei de Deus, que havia uma lei que respaldasse ela a fazer aquilo ali, certo? Coincidência ou providência? Pense os irmãos o que isso significa. Quarto, as circunstâncias. As circunstâncias. Verso 4 diz assim: naquela hora chegou de Belém, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros, naquela hora: o Senhor esteja convosco. E eles lhes responderam, o Senhor te abençoe. O que eu quero dizer com circunstâncias? Além daquela ser a plantação desse parente de Noemi chamado Boaz, que é rico e generoso, aquele lugar, aquele ambiente, também se apresenta como um lugar seguro, um ambiente seguro e abençoado. Um ambiente seguro e abençoado. Onde o Senhor, no caso aqui que eu falo Senhor, não Deus, mas o Senhor, o dono daquela plantação, o dono daquela terra, o Senhor, o dono da plantação, e os seus empregados desfrutam de uma relação de respeito e de dignidade. Você percebeu isso? Vamos ler de novo para a gente conseguir enxergar isso no texto? A qualidade do tratamento entre Boaz, que é o senhor daquela terra, e os seus servos. Vamos ler de novo o verso 4, olha só, diz assim: naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros. Como é que ele cumprimenta? O Senhor cumprimenta os seus trabalhadores, diz: o Senhor esteja convosco.
E eles responderam: o Senhor te abençoe. Há uma relação aqui de respeito, de dignidade. Veja que o tratamento entre eles é um tratamento respeitoso. E o que eu me refiro é o fato de que isso demonstra que aquelas circunstâncias proporcionavam um ambiente seguro para Ruth poder estar ali. Porque, irmãos, vamos pensar aqui, eu vou falar uma coisa aqui agora que é um pouco delicada, mas eu peço às mulheres para me ouvir com o coração aberto e tá certo? De coração aberto e falo com muito carinho. Mas lembre os irmãos que a gente está falando de um período histórico onde a mulher ela não tinha valor na sociedade. E a gente está falando de um momento, de um lugar, imagine, uma plantação. É uma plantação. E é um trabalho ali feito por ceifeiros. Um trabalho predominantemente masculino. Então, se Ruth, por algum acaso, fosse parar num lugar, em circunstâncias não muito boas, aqueles homens podiam fazer algum mal para ela. Estão entendendo? Ela estava ali vulnerável. Ela estava num lugar sem nenhum tipo de proteção. Certo? Num lugar perigoso. E lembre-se também, além do fato dela ser mulher, ela é moabita. E os moradores de Moabe são vistos como inimigos de Israel. Então, qualquer motivo seria motivo para alguém matá-la. Qualquer motivo. No entanto, o povo tem algum discernimento do que essa mulher tem feito pela sua sogra. E de como esse amor leal de Ruth tem se manifestado no cuidado com Noemi. Eles sabem dessa história. Mas aí talvez você dissesse assim, pastor, mas saber não é suficiente. Porque às vezes as pessoas sabem e ainda assim o coração maldoso do homem faz o mal para o outro, não é assim? O ser humano, ele tende ao mal, tende à perversidade. Mas o que eu quero dizer com as circunstâncias do verso apresentadas no verso 4 é mostrar para os irmãos que essas circunstâncias demonstram um ambiente favorável, um ambiente onde há respeito, onde há dignidade, um lugar onde ela pode ficar. Então, nisso também se manifesta o cuidado de Deus com Ruth. Coincidência ou providência? Quinto, o alívio. O alívio. Versos do 5 ao 7. Diz assim: então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? E viu uma moça diferente, que ele não conhecia, perguntou. E ele respondeu: esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. O que eu estou falando aqui? Outra manifestação do cuidado de Deus é o alívio. O chefe dos ceifeiros, ele ficou impressionado com o fato de Ruth passar um tempão colhendo espiga sem descansar. Ele ficou impressionado com a dedicação e o trabalho dela. Só que eu e você sabemos o que essa mulher passou no capítulo 1. E como a proposta de Noemi era: vamos para buscar descanso. Vamos buscar descanso. Finalmente, depois de todo o sofrimento que Ruth teve, um pouco de alívio e descanso. Pastor, mas ela estava trabalhando desde cedo. Sim, ela estava trabalhando desde cedo. Mas isso significava ter a oportunidade de colher o alimento depois de ter passado um longo período passando necessidade. Ela estava trabalhando, mas a sua alma estava descansando, entende? O corpo físico poderia estar cansado, ali pegando as espigas, mas pela primeira vez ela estava vendo ali, ela estava tocando no cuidado de Deus com ela, provendo a sua necessidade. Então, por isso o alívio. Embora ela tivesse passado um dia todo trabalhando, um trabalho duro, um trabalho difícil, né? Um trabalho difícil. Aquele momento era um momento especial, pois aquele era um pequeno sinal de que Deus não as havia abandonado. Deus estava cuidando dela.
Em cada espiga que os ceifeiros não percebiam e ficava para trás e surgia a oportunidade dela pegar e colocar no seu cesto, ela via um brilho, um fecho de luz, um raio de esperança brilhando sobre a vida dela. Deus está cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ao menos naquele breve momento, imagina o Ruth sentada ali naquele abrigo no final daquele primeiro período da manhã, né? Porque aqui eles vão parar para comer, a gente vai ver isso no domingo que vem. Eles vão parar para comer naquele primeiro período ali do dia, quando ela senta. Mesmo naquele momento, um alívio toma conta da sua alma. Uma luz de esperança começava a brilhar e ela conseguia ver no meio de toda aquela escuridão, daquele sofrimento, de toda aquela tristeza. Coincidência ou providência? E por último, a fé. O cuidado de Deus se manifestando na fé. Volte comigo em 2 versículos, o 2 e depois a gente lê o 7. O 2 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhes respondeu: vai, minha filha. E depois no 7, ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. O que esses 2 versículos têm em comum? Essa atitude de fé de Ruth. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, nesse momento, é a atitude de fé. Ela toma uma iniciativa. Em vez dela ficar sentada lá, junto com Noemi, esperando que outra pessoa lhes desse comida, ela toma a iniciativa e foi à luta. Ela toma a iniciativa e vai à luta. Ela não ficou sentada em casa com Noemi, chorando as mágoas, remoendo a dor, remoendo as tristezas. Ela não ficou se diminuindo, ela não ficou em autocomiseração, do tipo, coitada de mim, eu sou uma pobre necessitada, Deus está contra mim também, Deus está contra Noemi, contra mim, Deus me castigou, Deus está me castigando, Deus está me punindo, eu não mereço nada, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para ninguém, ninguém vai querer mais casar comigo, a minha vida é uma derrota total, é um sofrimento total. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela tomou uma atitude pela fé, pediu permissão à sua sogra, falou assim: posso ir? Se ela está dizendo, olha, eu posso ir, é porque em alguma medida ela acredita que alguém vai deixá-la colher, sim ou não? Se ela chega até aquele homem e faz o pedido, é porque em alguma medida ela acredita que a resposta pode ser sim, certo? Isso é fé. Isso é fé. Bom, então eu posso ir. Posso ir, ela toma iniciativa. Ela não vai ficar de braços cruzados, não. Ela vai se levantar e vai fazer alguma coisa. Irmãos, isso é difícil. A gente está falando aqui de uma mulher que durante 10 anos tem levado duras pancadas da vida. Duros golpes da vida. E nessa altura, já no 12º assalto, ela se levanta para dizer: eu vou continuar lutando. Ela é realmente uma mulher extraordinária. Ruth é uma mulher extraordinária. Porque depois de ter apanhado tanto, ela não desistiu de lutar e de continuar seguindo em frente, com fé de que de alguma maneira ela conseguiria os recursos. Uau! Que mulher extraordinária. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu não trouxe como mensagem, eu vou fazer só um comentário, não tenho certeza, mas que no livro da tradição de Israel, no Talmud, há eu não achei, ok? Só para deixar isso claro, eu não achei essa informação exata do Talmud, mas um comentário sobre o Talmud, de que quando Salomão escreve a mulher preciosa, não, virtuosa, obrigado, do capítulo 31, ele está pensando na sua tataravó. Ele está pensando em Ruth. E faz muito sentido. Mas como eu não achei essa informação exata, não dá para a gente afirmar isso. Mas faz sentido.
E aí, por isso o comentário. Mas há um outro comentário que eu quero fazer, porque para mim é precisamente aqui, nessa encruzilhada, aonde a soberania de Deus se encontra com a responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso? Soberania de Deus, o fato de que Deus está conduzindo a nossa história, certo? Entendido isso? O que é soberania? Deus está governando a nossa história. Mas a responsabilidade humana, em que sentido? Eu preciso fazer algo e eu me disponho a fazer algo. Agostinho de Hipona, certa vez escreveu assim, note, ore como se tudo dependesse de Deus. Isso é soberania. Ore, você, meu irmão, minha irmã, ore como se tudo dependesse de Deus. Tudo. Mas aí ele completa dizendo assim, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Deu para entender? Nesse momento, eu acredito que é essa mesma encruzilhada que Agostinho está falando que Ruth está. Eu oro, peço a Deus ajuda, porque a Bíblia fala que ela confiou em Deus, mas eu vou me levantar e vou trabalhar e vou fazer tudo que tiver às minhas mãos para poder fazer, para resolver. Eu vou fazer. O que tiver às minhas mãos eu vou fazer. E o que eu não posso fazer, eu vou entregar nas mãos do Senhor. Eu vou entregar nas mãos do Senhor. Ela se levantou com fé. Ela estava disposta a trabalhar duro. Ela teve de ter fé, mesmo sendo estrangeira, inimiga de Israel. Ela teve fé de que não lhe fariam mal. Ela teve fé ainda, como já mencionei aqui, no fato de que era uma mulher sozinha, no meio de uma plantação, em um serviço predominantemente feito por homens. Foi preciso fé para isso também. Ela teve de ter fé de que os homens em que ela pedisse, não só não lhes fariam mal por ser estrangeira de Moabe ou por ser mulher, mas também de que esses homens iriam obedecer à lei. Porque eles poderiam até não fazer mal para ela, certo? Mas eles poderiam também dizer, não vamos permitir que você colhesse. Simples assim. Pode ir embora, sua casa. Podia ou não podia? Podia. Mas ela precisou ter fé de que alguém em Israel iria obedecer à lei do Senhor. E você vai lembrar que o que diz Ruth 1, capítulo 1, é que naquele tempo em que os juízes governavam, e no tempo que os juízes governavam, cada um fazia o que parecia ser certo. Não havia uma preocupação em obedecer à lei de Deus. Mas quando Ruth sai de casa para ir colher espigas, ela tem fé de que alguém em Israel vai se colocar na condição de obedecer à lei de Deus. Deu para entender? Alguém ali vai obedecer à lei de Deus. Então ela teve fé de que esses homens iriam obedecer à lei de Deus e lhe permitiriam colher espigas. Ela teve fé e o Senhor recompensou. Como a gente disse no início do sermão, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e grande recompensa tem os que lhe obedecem. Ela teve fé e foi recompensada. Coincidência ou providência? Antes da gente fazer nossas considerações finais, só recapitular. O cuidado de Deus se manifestou no tempo, se manifestou no lugar, se manifestou na lei, se manifestou nas circunstâncias, no ambiente, se manifestou no alívio e se manifestou em que Deus encheu o coração de Ruth para que ela tomasse uma iniciativa com fé. Em tudo isso, nós podemos ver como a providência de Deus estava em ação sobre Ruth e sobre Noemi. E dizer isso nessa altura do texto é importante, porque até então elas só sofreram. Mas a providência de Deus estava sobre elas. Como todas essas coisas aparentemente aleatórias, aparentemente não conexas, na verdade, provaram ser o cuidado de Deus suprindo todas as suas necessidades. Lembra que a gente falou domingo passado? Noemi dizendo, o Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai, aquele que pode prover todas as minhas necessidades, está contra mim. É o que nós vimos no final do capítulo 1. Noemi dizendo, El Shaddai está contra mim. Aquele que podia suprir todas as minhas necessidades não supriu. Será mesmo, Noemi? Coincidência?
ou providência. Aqui nós vemos que em todas essas coisas o cuidado de Deus foi se provando e suprindo cada uma das suas necessidades. Qual é a grande ideia então desse texto? Ainda que eu e você tenhamos passado por muita dor e sofrimento, por muitas tristezas e perdas, ainda que eu e você tenhamos levado os duros golpes da vida, a mão da providência e do cuidado de Deus não saiu de sobre nós. Em todo o caminho nós podemos perceber que a mão do Senhor estava sobre nós em cada um dos seus detalhes, em cada etapa do caminho, cuidando de nós. Sabe, irmãos, talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você tem uma história. Assim como Noemi, como Ruth, você tem uma história. Você passou também por muita dor e sofrimento, você levou pancadas duras da vida. Talvez se olhássemos com os olhos humanos, você também era alguém que já devia ter entregado as pontas, ter jogado a toalha, ter parado de lutar. Mas essa palavra nos coloca, diante dessa palavra que nós estamos hoje, ela mostra para nós como a mão do Senhor está sobre nós, como a providência do Senhor está sobre nós, como esse Deus que é grande, que é rico em graça, que é rico em misericórdia, que é rico em bondade, que é soberano, Ele está escrevendo as nossas histórias. Ele está escrevendo a história de Ruth e Noemi. Elas ainda não se deram conta disso, mas Deus está escrevendo a história delas, de maneira a fazer com que a história delas vai participar da história do Salvador do mundo. Jesus vem da descendência dessa mulher. A gente vai falar no domingo que vem, ela ainda não se deu conta, mas nesse dia que a gente está lendo aqui, ela acabou de conhecer o amor. Nesse encontro com Boaz, os dois vão se apaixonar. Aqui vai você começar a construir uma história de amor, que vai resultar num filho, que o autor vai exaltar dizendo assim, olha, ele é o avô do rei Davi. E a gente que conhece um pouco mais dessa história, no desdobramento de algumas dezenas de gerações, vem Jesus, dessa linda história de amor e de esperança, para mostrar, não só para Ruth e para Noemi não, mas para mim, irmão, para você, de que às vezes a gente acha que a nossa história acabou. Às vezes a gente acha que já era, não dá mais, acabou. Agora é o fim. Se não era, agora é o fim. Porque já são anos descendo essa ladeira de dor e sofrimento. Ainda assim, Deus tem essa capacidade de nos surpreender e de reescrever a nossa história. De reescrever a nossa história. Então, no nome de Jesus, saia daqui hoje com essa certeza e com essa fé de que a mão do Senhor, a providência do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre você. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder não, mas pense, quantas vezes você já passou desemprego e você superou, não superou? Quantas vezes você já passou momentos de tristeza, de dor e você passou por eles, não passou? Quantas vezes você já esteve doente e você saiu dessa, não saiu? Porque a boa mão do Senhor estava sobre você, o cuidado do Senhor estava se manifestando sobre você. Quantas vezes você se sentiu perdido e sozinho e Deus proveu alguém no seu caminho e facilitou as coisas, moveu as circunstâncias que aparentemente eram contrárias a você, e de repente o Senhor move as circunstâncias. Deus é esse Deus que move o lugar, move o tempo, move a circunstância, que provê recursos para prover as nossas necessidades. O nosso Deus é esse Deus em quem nós podemos confiar, em quem a palavra diz lá no livro de Efésios, que Ele, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, preparou boas obras para que pudéssemos andar nelas. É esse Deus em que naquele mesmo texto ali do capítulo 2, Ele vai dizer, é rico em graça, é rico em misericórdia, é rico em bondade com todos os que te invocam. É esse mesmo Deus que nós viemos aqui nessa noite para adorar. É esse Deus que está escrevendo a minha história e a sua história. Então ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus ainda tem novos capítulos para escrever de uma história que participa da grande história que Ele está realizando no mundo. Amém?